Fala, moçada! Aula 35, tema de hoje, energia hidráulica, tá? Mais uma alternativa aí em relação aos chamados combustíveis fósseis, tá? Quando nós falamos em energia hidráulica, pessoal, hidráulico vem de água, certo? Hidro, ok? Só que quando eu falo de energia hidráulica, eu tenho que retomar esse conceito de energia elétrica, tá, pessoal? Já vão entender o porquê, tá? Quando nós falamos em energia elétrica, galera, nós estamos falando de uma forma secundária de energia. Se nesse momento, né, você está vendo a tua aula, seja no notebook, seja na sua TV, tá louco para mudar de canal aí, né? Tá louco para assistir o Pokémon, mas não, né? Tá firme e forte nessa aula de geografia. Perfeito, galera. Se você tá com o seu celular também compartilhando com rede social, tá errado. Sai dessa rede social, cara. Volta para aula. Vamos lá. Seja o celular, seja a TV, pessoal. Se você está utilizando algum equipamento eletroeletrônico, você ou está precisando ou precisou da chamada energia elétrica. Quando nós falamos em energia elétrica, nós dizemos que ela é uma forma secundária. Por quê? Porque para você obtê-la, você precisa de um outro tipo de energia ou de um outro componente, certo? E realmente, pessoal, para nós conseguirmos aí a obtenção da energia elétrica, nós temos basicamente três meios. Olha aí, retomando o que eu falei na aula passada para vocês, pessoal. Promessa é dívida, estou cumprindo com vocês, ó, tá? Como nós podemos obter energia elétrica? Primeiro, pessoal, por meio das chamadas termoelétricas. São usinas onde você utiliza tanto o petróleo, pode ser gás natural também, pode ser o carvão, e por meio da queima dos combustíveis fósseis, você movimenta toda aquela casa de máquinas para poder gerar energia elétrica, certo? Termoelétricas, perfeito? Que nós vimos na aula passada, pessoal, as chamadas termonucleares, ou seja, utiliza energia nuclear, utiliza aquela energia gerada ali da fissão do núcleo de átomos de urânio, por exemplo, para geração de calor e, consequentemente, obter energia elétrica, certo? Mas aqui no Brasil, pessoal, a forma mais difundida, mais utilizada de geração de energia elétrica, obtenção de energia elétrica é a chamada ou as chamadas usinas hidrelétricas. São aquelas que utilizam a energia hidráulica, a energia aí oriunda da força das águas, pessoal. É por isso que eu quis relacionar já nesse primeiro slide para vocês a energia hidráulica que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Com a energia elétrica que vocês estão vendo aqui no canto superior, certo? Por quê, pessoal? Porque nós utilizamos muito a força das águas aqui no Brasil, essa energia das águas, para obter energia elétrica, certo? Nossa, professor, mas como é que funciona? Vamos dar uma geralzinha para vocês, pessoal. Ó, aqui nós temos um exemplo aí de usina hidrelétrica, certo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Número 1. Vê aí, ó. Tá vendo? É onde nós temos o represamento das águas, pessoal. Então, você tem uma energia potencial aí, você tem uma energia cinética, certo? Depois, pessoal, a água passa por um processo aí de pressão dentro aí desses equipamentos que vocês estão vendo. Então, essa energia cinética, ela vai se transformar aí em energia mecânica, certo? E graças a isso, pessoal, você tem a movimentação aí das chamadas turbinas hidráulicas. Então, essa energia que era cinética passou para mecânica, essa energia mecânica, então, vai se transformar aí em energia elétrica, que será distribuída nas chamadas redes de distribuição de alta tensão, certo? Depois eu vou elencar para vocês um vídeo super legal aí, pessoal, uma animação super bacana aí para vocês verem como é que funciona passo a passo isso daí, ok? Tranquilos? Pois bem, pessoal, como toda e qualquer forma de energia tem vantagens e desvantagens. As vantagens aqui são grandes, pessoal, porque é um tipo de energia limpa e renovável. Você utiliza aí a força das águas, pessoal. Então você tem uma energia limpa, porque não tem queima nenhuma, não contribui nada para o efeito estufa, você não tem que queimar nada. E, consequentemente, é renovável. Por quê? Porque você utiliza a água corrente, né? Por mais que você faça um represamento, a água passa ali pela usina hidrelétrica e continua seu curso, tá? Então você tem uma energia limpa e renovável. Se formos pensar, pessoal, quanto aí a substituição dos combustíveis fósseis no nosso planeta, realmente a utilização da energia hidráulica é de ser considerado sim, tá, pessoal?
Só que lógico que, como qualquer forma de energia, você tem também as chamadas desvantagens. Olha aí qual é a primeira, pessoal. Novamente, como eu falei para vocês na aula passada, tá? Qualquer empreendimento, pessoal, para obtenção de energia vai ter um elevado custo de instalação, então acaba sendo redundante, tá? Vocês vão ver eu vou repetir isso em todos os tipos possíveis aí, ok? Só que eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui embaixo. Vejam aí, pessoal, uma foto de uma usina hidrelétrica, tá? Batendo o olho assim, pessoal, vocês conseguem enxergar aí desvantagens? Dá uma olhadinha com calma na foto. Eu tenho algumas aí para citar para vocês, mas eu gostaria que vocês observassem. Dá um pause aí, cara. Pausa o vídeo, velho. Você tem essa vantagem aí, ó. Pensa pelo lado bom de pausar o vídeo, ó. Você não tem que aguentar minha voz. Dá para você dar uma espreguiçada. Dá para você esticar os braços, ó. Esticar um pouquinho. Pausa aí. Pois bem, quais são as desvantagens observadas aí, pessoal? Primeiro, você vai alterar a dinâmica hidrográfica. Você vai ter que fazer uma obra, cara, no meio de um rio. Tá? Você altera a dinâmica hidrográfica e, consequentemente, você altera também a dinâmica erosiva do rio. Só que isso daí lá na apostila 6, 7, que a gente vai aprender melhor, certo? Outra problemática, pessoal, você vai ter que fazer primeiro um processo de represamento. Então, para represar essa água, você vai criar uma área de inundação, muitas vezes aí de muitos quilômetros quadrados, tá? Fauna e flora que vão ficar embaixo d'água, certo? A flora, né, pessoal, não tem muito o que fazer, vai acabar sendo recoberta pela água, né? Agora a fauna, os animais, muitos acabam tendo que fugir, literalmente, para outros locais aí para não ser pego aí por essa água, certo? Então, com isso, o meio natural sofre um impacto muito grande. A natureza acaba sendo muito prejudicada, pessoal. Aí você vai falar, pô, professor, mas e a sociedade? Também. Se você tem populações ribeirinhas, ou seja, pessoas que moram, pessoal, nessas redondezas próximas a rios aí, se alguns rios, se alguns córregos desaguam nessa área de represamento, com o aumento do nível da água, você tem um avanço regressivo. O que significa isso? Os riozinhos, os córregos que desaguam nesse represamento começam a ter o seu nível das águas também subindo. E essa água aí vai acabar tomando conta da região onde algumas populações ribeirinhas acabavam por residir. Tá? Então é uma desvantagem também. Olha só, pessoal, numa única foto, por meio aí de um olhar geográfico, a gente consegue aí descobrir, elencar algumas desvantagens, né, da utilização dessa energia. Só como eu falei para vocês, o marketing dela é muito forte, pessoal. Quando eu falo marketing, não estou falando no sentido negativo, não, porque é uma baita de uma forma de energia, cara, limpa, renovável e muito viável para se ampliar a utilização futuramente, ok? Pois bem, quais são as condições ideais, pessoal, dos países para poder utilizar a energia hidráulica e, consequentemente, a geração de energia elétrica? País com grande extensão. Por quê? Porque daí você não fica dividindo bacia hidrográfica com outro. Imagine que você tem uma parte de um rio super importante que fica no seu território e metade do rio fica em outro. Cara, os dois países têm que gerir juntos essa bacia. Agora, quando o seu país é grande e tem a bacia dentro dele, amigão, ele faz o que ele quiser com o recurso, certo? Regime de chuva regular. Não adianta nada você ter bacia hidrográfica inteira no seu território se não chove, amigo. O que alimenta a maior parte dos rios do mundo é a água das chuvas, que tem que chover regularmente. Não adianta também chover uma vez agora, chover daqui só 8 anos, né? E outra, pessoal, uma rede hidráulica densa e bem formada, ou seja, tem que ter rios bons, digamos assim, com uma grande quantidade de água para poder fazer esse tipo de empreendimento, certo? Quais países, pessoal, apresentam essas características? Simplesmente os 5 maiores do mundo aí, né? Se eu tivesse que colocar na ordem aí, seria a Rússia, seria Canadá, China, Estados Unidos e o Brasil. Os chamados 5 gigantes, pessoal, em extensão territorial, tá? O Brasil aí, que é o menorzinho, tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, como vocês já viram em outras aulas. E detalhe, pessoal, que poucas pessoas lembram. Desses 5 gigantes que oferecem essas condições ideais, o Brasil é o único que está na região tropical. Ou seja, desses 5, o Brasil é aquele que tem as chuvas mais regulares, maior quantidade de chuva. Desses 5, nesse sentido de utilização da energia hidráulica, naturalmente falando, o Brasil é o mais privilegiado. Fica a dica, certo? Dá uma olhadinha aqui nesse mapa, galera. Como é que está a hidroeletricidade no Brasil? Vejam só. Tá difícil de interpretar esse mapa, né? Vamos interpretar juntos. Primeiro,
o Brasil é um país, como eu falei para vocês, com um elevadíssimo potencial, né? É um país gigante na área tropical, então chove bem, tem a questão da extensão territorial, tem uma rede densa e bem formada. Não é à toa, pessoal, que de toda a energia elétrica que nós utilizamos no nosso país, disparado a matriz da energia hidráulica é a maior, tá? A hidroeletricidade é maior. Mesmo o Brasil tendo toda essa diversidade de fontes de energia que vocês já viram em outras aulas, nós temos que dar um destaque muito grande à energia elétrica gerada, oriunda aí da energia hidráulica. Perfeito? Só que ainda assim, pessoal, dá uma olhadinha nisso, ó. Vejam essa informação importantíssima, galera, sobre o nosso potencial hidrelétrico avaliado, ou seja, pode ser maior, tá? 1.130.000 megawatts, cara. É energia pra caramba o nosso potencial. E quer uma notícia melhor ainda? 77% ainda está disponível para aproveitamento. Isso significa que de todo o nosso potencial hidrelétrico, pessoal, nós não utilizamos nem um quarto, não utilizamos nem 25% do nosso potencial hidrelétrico, pessoal. Então nós temos aí 75% do nosso potencial a ser explorado ainda. Que delícia, comi um pedaço de chocolate e ainda tenho mais 3. Olha que alegria, hein, cara? Aí sim, hein? Estamos no céu. Quase, galera. Vejam isso. O Brasil é um país que passa pelo que nós chamamos de déficit energético. O que significa isso? Nós ainda não temos uma condição ideal de energia elétrica para as necessidades do nosso país. Ô louco, professor, mas como é que isso pode acontecer? Geografia, meu amigo. Estuda um pouquinho da geografia que você vai saber. E eu já vou dar uma diquinha para vocês aí, ó. Bate o olho primeiro aqui, ó. O maior potencial hidrelétrico do Brasil, pessoal, está na região norte, tá? É onde nós temos aí clima equatorial, subequatorial, né? Um tropical também que chove muito bem, um tropical úmido, né? 40% praticamente do nosso potencial está na região norte. Só que qual que é o problema, pessoal? É região de floresta amazônica. Você não tem quase grandes centros urbanos. A demanda lá é muito baixa de energia. Você não precisa de tanta energia nessa região do Brasil, certo? Em compensação, pessoal, aqui no Sudeste é onde nós temos a maior parte da população brasileira, é onde nós temos a maior parte das indústrias brasileiras. Então, olha que curioso, enquanto a região Norte tem o maior potencial de geração de energia elétrica, aqui no Sudeste é onde nós temos a maior necessidade de utilização de energia elétrica. E fica longe, cara. Você tem quase aí, sei lá, entre a região norte, o centro da região norte, o centro da região sudeste, você tem mais de 2.000 quilômetros, pessoal. Então, a área onde se poderia produzir muita energia no Brasil é muito distante dos grandes centros. É por isso que vem o problema. Sem contar, pessoal, que a região amazônica, a gente já sabe, né? Uma floresta equatorial, tem que ser preservada, tem ali todo um ecossistema próprio, ela é muito frágil, como nós vamos ver aí em próximas aulas, em próximas apostilas. Não é tão fácil querer construir uma hidrelétrica na região amazônica, tá, pessoal? Tem muitos impeditivos, certo? E olha que negócio louco, pessoal. Aqui na região sudeste, nós temos aí quase 20% do potencial hidrelétrico do Brasil. Só que em potencial instalado, a região sudeste é a que mais tem o potencial instalado. O que é isso? Cada região tem o seu potencial, certo? Cada um tem o seu, variado, né? Um tem 40%, outro tem 10%, 14%, 17%, outro também 17%, certo? Só que a região sudeste é aquela que consegue utilizar mais do seu potencial. E por motivos óbvios que eu já acabei de falar para vocês, né? Mais pessoas, mais indústrias. Então, logo, você tem uma demanda, você tem uma necessidade de energia muito maior do que em outras regiões do Brasil, certo? Dá uma olhadinha nesse mapa aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês as duas principais usinas hidrelétricas do Brasil, tá? A maior é Itaipu. Professor, mas eu acho que você errou, porque o pontinho de Itaipu não está no Brasil, está quase fora. Exatamente, pessoal. Itaipu, galera, é uma usina hidrelétrica, um projeto binacional. O que significa isso? Brasil e Paraguai se juntaram para formar, para construir essa usina hidrelétrica. Diga-se de passagem, pessoal, que a grana que foi utilizada foi totalmente brasileira, tá? A parte paraguaia foi o Brasil que emprestou, certo?
Só que na época, pessoal, era um acordo também entre os governos ali para fortalecer as relações, tá? Era uma época ali que todo mundo na América do Sul tinha governo militar e a situação ainda era Estados Unidos contra a União Soviética, né? Capitalismo contra o socialismo. Era uma época tensa do mundo, tá? Era uma época muito tensa. Então o Brasil fortaleceu suas relações com o governo paraguaio, tá? O Rio Paraná é o que divide aí o Brasil com o Paraguai, certo? Só que essa usina de Itaipu, pessoal, ela fica em Ciudad del Este, ou seja, uma cidade paraguaia, tá? Então a usina binacional de Itaipu não fica em território brasileiro, ela fica em território paraguaio. Só que ela pertence aí aos dois países, sendo que o Brasil aí tem uma porcentagem maior, porque foi aquele que realmente investiu em tudo que tinha para investir aí nesse projeto, certo? Maravilha, pessoal, ter investido nisso, porque olha o ano, ó, 1984. A partir da década de 70, galera, a região sudeste cresceu muito em industrialização e cresceu muito em população. Então a demanda por energia elétrica aqui no sudeste aumentou muito. Para nossa sorte, hoje temos Itaipu, que é a segunda maior do mundo, pessoal. Capacidade de produção é de 14 mil megawatts, certo? Ok? Distribui energia para praticamente 80% do território brasileiro e para todo o território paraguaio e também um pouquinho para o norte da Argentina, só para vocês terem uma ideia, tá? Qual é a outra principal? A usina de Belo Monte. Olha que recente, pessoal, 2016. Ela fica no estado do Pará, lá no Rio Xingu, lá no finalzinho do Rio Xingu, né? A capacidade dela é de 11.200 megawatts, né? 11.200 megawatts, é a quarta maior do mundo. Detalhe, pessoal, para quem consegue aí analisar bem essa questão de porcentagens, de informações, dentre as 5 maiores hidrelétricas do mundo, nós temos 2. Será que a energia elétrica advinda da utilização da energia hidráulica é importante no Brasil, pessoal? Não precisa nem falar, né? Volta lá naquela primeira aula que nós trabalhamos matriz energética do Brasil e veja o quanto cresceu, tá? De 30, 40 anos para cá, a utilização da energia hidráulica, certo? Ok? Então, de 5 usinas hidrelétricas do mundo, das 5 maiores, nós temos 2, a segunda e a quarta. E Belo Monte, pessoal, apesar dela ter sido entregue aí, começando o seu funcionamento em 2016, ela passou por um processo muito tumultuado de construção. Por quê? Porque o Ministério do Meio Ambiente, na época, não liberava, cara, as licenças. Nossa, professor, mas é super importante você ter hidrelétrica no Brasil. Sim, galera. Mas, ainda assim, aí nessa região do Pará, nós temos aí o passivo ambiental muito grande. Como eu falei para vocês, para construir uma usina como essa, você vai gerar ali muitos prejuízos, tanto de ordem natural como de ordem social. Então, por essas e outras que Belo Monte virou uma novela, pessoal. Foram alguns anos para conseguir aí a construção dessa usina, tá? Leiam depois um pouquinho na internet, vocês vão ter mais informação a respeito. Beleza? Pessoal, o que fica de resumo para nós? Energia hidráulica, uma forma de energia limpa, renovável. Países com grande extensão territorial costumam utilizar muito. É o caso do Brasil. Pesa pra caramba na nossa matriz energética. E se pensarmos aí nessa questão do petróleo enquanto um combustível finito, não renovável, que vai ficar cada vez mais caro, com certeza a energia hidráulica ela é muito, muito viável. E no caso aqui no território brasileiro, nós fomos muito abençoados com isso. Beleza? Na próxima aula, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre outras formas alternativas de energia. Falou? Abração para vocês, galera. Até a próxima.